Olá, vim trazer hoje aqui um exemplo, uma análise de caso aqui com a cruz celta no âmbito profissional. Lembrando que o tarô não é matemática, então nada aqui é definitivo, isso é apenas uma possibilidade de interpretação diante do caso que se apresentou, diante da minha relação com o meu baralho, da forma como eu leio. Então, assim, nada é estático aqui, nem definitivo, tá? Então, analisando, né, o profissional dessa pessoa, o que a gente pode dizer é que ela até tem planos, ela até tem objetivos, ela até tem coisas que ela quer fazer, que ela pensa em fazer, mas ela está paralisada pelo quê? Por uma confusão mental. Ela está muito perdida, muito. De repente ela está diante de várias possibilidades aí, ela não sabe o que escolher, ela não sabe o que ela quer. Ou de repente ela tem uma noção muito fantasiosa da realidade, ela acaba viajando na maionese, acaba tendo aquelas ideias assim, sabe, que, ai não, pô, se fizer isso aqui, vou, né, ganhar um dinheirão com isso, e o negócio é a mão furada. Então essa pessoa ela está paralisada aqui pela cabeça dela que dá voltas e voltas e não finca o pé no real. E a gente pode até traçar um paralelo com o mago, que na posição 7 mostra como que ela está encarando essa situação aqui, e a gente vê que é uma pessoa talentosa, uma pessoa que tem um jogo de cintura, que tem vários recursos, que tem muito potencial, que tem muita vontade de fazer as coisas, mas que como ela está nessa configuração aqui, esse mago, ele acaba também não saindo do lugar. Ele fica na vontade, ele não consegue encontrar um direcionamento, ele não consegue se disciplinar para levar um desses caminhos adiante, até porque ele não consegue escolher. E o que está na base do problema é justamente essa necessidade dessa abertura, essa necessidade de clarear a mente e de achar respostas, de achar uma direção e um caminho. Né? A gente vê o quanto essa pessoa está ansiosa, querendo que as coisas aconteçam para ontem. Ó, mais ansiedade aqui. Até fazendo um pouquinho de par com esse cavaleiro de espadas. Mas não adianta, do jeito que ela está aqui, se ela fizer alguma coisa assim, de forma muito impetuosa, ela vai acabar metendo os pés pelas mãos. O que pode acabar sendo uma boa coisa, né? Que eu vou chegar lá. A gente vê aqui no passado que essa situação não é de agora, que isso já vem acontecendo há um tempo. Que já tem um tempo que essa pessoa está meio perdida, pode ser que ela esteja, né, que ela venha, assim, já há algum tempo tentando conciliar várias coisas, várias atividades, ou tentando conciliar trabalho e estudo, ou tendo umas fases, assim, de altos e baixos no setor profissional dela. Mas o fato é que já tem um tempo que essa situação dela está nessa inconstância. E o que o meio pede, né, o que o entorno pede que ela se estruture, que ela se organize, que ela se discipline e que ela realmente concretize os planos dela. Que ela assuma o comando da vida dela e coloque as coisas para funcionar. E o que vem num futuro próximo é um cavaleiro de espadas que promete o quê? Bagunçar aí a situação de alguma forma, porque esse cavaleiro é aquele furacão que chega, passa e vai embora, né? Então, pode acontecer até uma demissão, pode acontecer alguma treta, inclusive provocada por ela mesma, até de forma inconsciente, porque muitas vezes a gente está assim, né? A gente está num impasse e a gente acaba falando alguma coisa, fazendo alguma coisa de forma muito impulsiva que acaba misturando tudo. E aí, a partir desse caos, a gente se reorganiza. É muito como o Exu age, né? Exu sopra no nosso ouvido, assim, e a gente acaba enfiando os pés pelas mãos, mas acaba sendo que é esse caos que vai se reorganizar para a gente tomar um novo rumo. E o que eu coloco aqui na casa 9, eu coloco sempre a casa 9 como conselho. E o interessante é que saiu um cavaleiro de copas. O conselho dos cavaleiros é sempre fazer algum tipo de movimento. Eles estão sempre em movimento. E se tivesse sido, por exemplo, cavaleiro de ouros, né, o conselho seria, não é hora de você ousar,
é hora de você se mover em direção ao que é seguro, é hora de você pensar em longo prazo, é hora de você disciplinar, fazer o seu assim no dia a dia pensando lá na frente. Mas o que veio foi um cavaleiro de copas, que é aquele cavaleiro que segue o coração dele, ele segue o que inspira a alma dele. Então, o conselho para essa pessoa é para ela sair dessa posição aqui, né, parada igual um dois de paus, literalmente, né, sair dessa confusão mental em que ela se encontra, em que ela acaba se enredando, né, num círculo vicioso aí, e prestar atenção no que chama, no que desperta o interesse dela, no que a inspira. E muitas vezes isso pode estar falando nem necessariamente para ela largar tudo, né, ir atrás de um sonho, mas para de repente ela começar a investir na paixão dela em paralelo com o trabalho dela, como um hobby, entende? E muitas vezes esse hobby acaba se transformando em uma outra profissão secundária ou até mesmo na profissão principal. Ou até mesmo ele continua sendo só um hobby, mas ele dá um equilíbrio emocional para ela, dela estar fazendo algo em prol da realização pessoal dela, que ajuda ela nesse processo aqui de se orientar profissionalmente. E a promessa para esse jogo, felizmente, é que lá no fim, né, ela seguindo essa orientação, ela tomando consciência desses processos todos que estão acontecendo, que às vezes ela já tem até consciência e as cartas só estão confirmando, ela em breve, ela acha um projetinho para chamar de seu, né, algo aí que ela vai conseguir nutrir, gerar e concretizar, porque a Rainha de Ouros, ela concretiza, né, as coisas que ela põe à mão. O naipe de ouros, geralmente, ele consegue concluir, né, essa coisa de você trazer as ideias para a prática. E é engraçado que não saiu o Rei de Ouros, que seria aquela coisa, né, de você prosperar, de você se tornar o rei dos negócios. Mas saiu a Rainha, que não deixa de ser uma carta de prosperidade, mas que envolve muito essa conexão de você conseguir cuidar do lado material sem esquecer dessa polaridade yin, dessa polaridade feminina, de nutrir, de cuidar, de acalentar, de ser algo que te dá um prazer de administrar, né? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem estuda tarô, quem não estuda. Lembrando que eu estou com a agenda aberta para as previsões do segundo semestre e para as previsões de julho, além dos meus jogos regulares, tá? E continuo também nas oficinas de tarô lá, em parceria com os oraculistas, e a gente agora já terminou de ver todas as cartas do tarô de Waite, e a gente só está fazendo agora jogos práticos, muitos exercícios, tiragens um com os outros, e tá bem legal, bem dinâmico, e qualquer coisa eu tô às ordens.